Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, o horário da semana vai ser um pouquinho irregular. Então peço a todos que confiram o horário que está no quadro de avisos, na entrada da capela. Fui chamado às pressas para atender uma pessoa para receber os últimos sacramentos. Tinha uma pessoa que está pedindo e que me parece que me farei bem em atender. E a missa da quarta-feira de cinzas será às 11, para dar tempo de estar aqui de volta. Nós estamos programando um retiro, então o retiro não seguirá a ordem que nós havíamos previsto, mas a primeira conferência será amanhã, às 10. Mas aqui o ambiente do mosteiro é propício a um retiro mesmo individual. O silêncio, a leitura, os ofícios divinos, a oração, a via sacra. Pode pedir ao irmão hospedeiro um bom livro e assim, com esse companheiro que é um bom livro, pode fazer o seu retiro, se recolhendo, meditando, como faziam os antigos monges. Eles recolhiam no deserto e para meditar as verdades que estão ao alcance de todos e todos. Basta pegar um bom livro, ler, meditar e assim, no recolhimento, no silêncio e na oração, Deus fala ao coração. Hoje, no Evangelho de hoje, nós vimos o anúncio da paixão. Então, antes de começar a Quaresma, a Igreja nos põe diante dos olhos o anúncio da paixão. E Nosso Senhor voltará várias vezes a esse assunto. E nós vemos 3 atitudes distintas em relação a esse anúncio da paixão. A atitude dos apóstolos, a atitude dos fariseus, dos escribas e a atitude de Nossa Senhora. Dessas 3 atitudes distintas, nós tiraremos um ensinamento para nós, uma aplicação para nós. Qual é a atitude dos apóstolos? Eles não entendem. Esse discurso era obscuro para eles, diz o evangelista. Eles não o entendiam. O evangelista insiste sobre esse fato, voltando a ele várias vezes. Eles nada entenderam, pois esse discurso era para eles obscuro e não penetravam o que lhes dizia. Então, 3 vezes, não entenderam, obscuro, não penetravam. E não penetravam por quê? Não penetravam por 2 razões. Uma, por causa de uma afeição que eles tinham por Nosso Senhor. Uma afeição humana demais. Uma afeição não suficientemente elevada. Uma afeição que não era suficientemente ordenada pelas virtudes teologais. São Pedro chegará a dizer a Nosso Senhor que isso não aconteça, e Nosso Senhor lhe repreenderá rudemente, dizendo para trás, Satanás, tu não tens a inteligência das coisas de Deus. Tomemos então cuidado para não incorrer na mesma repreensão. Quantas vezes fazemos o mesmo que São Pedro e os apóstolos? Nós fugimos de Jesus crucificado, tanto em relação a nós como em relação aos que estão conosco. Se um pai, uma mãe que às vezes por afeição querem reter o filho junto de si e não deixar seguir uma vocação religiosa, por exemplo, é uma atitude semelhante. Ou então nós mesmos, diante do nosso dever, a gente se afasta para não enfrentar o Calvário, para não subir ao Calvário com o Nosso Senhor. E assim se torna inimigos da cruz, inimigos de Jesus crucificado. A segunda razão é a fé. A fé na divindade de Nosso Senhor. Se Nosso Senhor é Deus, Ele não pode morrer. Ora, isso é verdade, mas se ver só um aspecto da verdade. Nosso Senhor é Deus e homem. Como Deus, Ele não pode morrer, mas como Ele pode. E por os apóstolos, isso não estava muito claro. Vendo que Nosso Senhor tinha um poder infinitamente superior a de todos os profetas, de todos os santos, eles viam a divindade de Nosso Senhor. Então, e era correto. E eles então concluíam que Nosso Senhor não podia morrer, o que é incorreto. Segunda atitude, a dos fariseus, dos escribas, que será finalmente a dos judeus enquanto nação. Eles entendem que Nosso Senhor fala da sua morte. Quando Nosso Senhor disse, é necessário que o Filho do Homem seja levado de terra. E os judeus respondem, a nossa lei diz que o Cristo viverá eternamente. E como dizes que é necessário que o Filho do Homem seja levado de terra? Eles entenderam bem que Nosso Senhor estava falando da sua morte e que Ele morreria na cruz. E por que eles entenderam e os apóstolos não? Porque eles não creem na divindade de Nosso Senhor e creem no seu poder, no poder que eles têm, na influência que eles têm
para levar Nosso Senhor a ser condenado à morte e à morte de cruz. Terceira atitude, a de Nossa Senhora. Ela tem a afeição e tem a fé, mas ela tem a afeição mais ordenada do que a dos apóstolos, e ela tem a fé mais esclarecida também do que a dos apóstolos. A afeição de Nossa Senhora é como a de Deus, é como a de Abraão, que estava pronto a imolar Isaque. Abraão levantou o seu punhal para imolar Isaque, e o anjo lhe segurou e falou: Abraão, não precisa. Deus já viu a sua fidelidade. Mas ele estava pronto. Estava pronto porque a afeição de Abraão era uma afeição ordenada. Era uma afeição que põe Deus em primeiro lugar. E por isso ele estava pronto a imolar seu próprio filho. E Nossa Senhora também. Nossa Senhora não fugia da cruz, nem impedia Nosso Senhor de se aproximar da cruz. Ela o ofereceu para esse sacrifício. E quando Nosso Senhor falava que ele seria cuspido, que ele seria flagelado, que ele seria ridicularizado, que ele seria pregado na cruz e que ele morreria, Nossa Senhora sabia que era verdade. Ela sofria, mas a sua afeição, sendo sobrenatural, ela era conforme a vontade de Deus. Nossa Senhora é a mulher forte, da qual fala a Escritura. Ela ama com fortaleza, ela ama como Deus ama. Segunda razão, Nossa Senhora crê, mas ela crê no dogma inteiro. Ela sabe que seu filho é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ela entende que seu filho fala da sua morte, e morte enquanto homem, não enquanto Deus. Ela guardava tudo isso no seu coração imaculado, onde há lugar, onde há espaço para toda a verdade, para toda a realidade, para todo o sofrimento de Nosso Senhor. Nenhum coração jamais pôde penetrar o coração de Nosso Senhor como o coração de Maria penetrou, porque nenhum teve essa caridade, essa amplidão na caridade, essa amplidão na fé, essa amplidão na esperança. Havia lugar no coração de Nossa Senhora para toda a verdade. E por isso a atitude dela é semelhante à de Nosso Senhor. Nosso Senhor queria ir para o Calvário e Nossa Senhora queria que ele fosse. As duas vontades estavam unidas. Os apóstolos veem a metade da verdade. Os judeus veem a outra metade. Nossa Senhora vê a verdade toda. E ela guarda toda a verdade no seu imaculado coração. Façamos uma pequena aplicação à crise atual. Uns dizem a Igreja Divina, e nós a amamos. E por isso nós dizemos que a crise não pode chegar ao ponto que alguns dizem que ela chegou. A crise não pode chegar até Roma, não pode chegar até o Papa. O Papa não é modernista. Isto é falar como os apóstolos. Isto é escutar o coração humano. É escutar a afeição humana. Isso é não ver a realidade tal como ela é. Isso é não ver a realidade tal como Nossa Senhora a vê. Nossa Senhora sabe que a Igreja é como o seu Filho, que ela é divina e humana. Divina porque ela é fundada por Deus, Ele mesmo. Nosso Senhor, que é a cabeça do corpo místico. E humana, ela é diferentemente do seu Filho, porque seu Filho era impecável, pois essa natureza humana estava unida à sua pessoa divina. Enquanto que a parte humana da Igreja, ela não está unida à divindade como está a natureza humana de Nosso Senhor. A parte humana da Igreja somos nós, com nossas fraquezas, com nossas hesitações, com nossa falta de fé, com nossa falta de esperança, com nossa falta de caridade, com todas as fraquezas que a natureza humana carrega tristemente e que Nosso Senhor veio para curar. E Roma hoje está doente, eis a verdade. Roma está ocupada pelos inimigos da Igreja, eis a verdade. E é necessário ver a verdade tal como ela é, se nós queremos entrar no coração da Virgem Maria. Segunda atitude, a dos inimigos. Eles dizem: nós destruiremos a Igreja. Nós temos os postos-chave da Igreja nas mãos. Nós temos o poder civil dos principais países que têm peso no mundo, na política mundial. Essa é a linguagem da maçonaria. Essa é a linguagem dos judeus. Essa é a linguagem dos modernistas. Essa é a linguagem dos liberais. Para eles a Igreja não é divina e a sua morte já está decretada e já está em vias de realização. Para eles a Igreja não se levantará jamais. O mal irremediável caiu sobre ela e ela não se levantará mais. Eis o que eles pensam, eis o que eles devem dizer-se entre si.
Terceira atitude, a do Imaculado Coração de Maria, que sabe que a Igreja, como seu filho, é divina e humana. Sendo divina, ela subsistirá. Ela recitará se for preciso. Sendo humana, ela será perseguida, será ferida, será esbofeteada, será cuspida, será pregada na cruz. O sacrifício perpétuo será abolido, como predisse o profeta Daniel. Os poderes civis perseguirão os católicos e tornarão a vida da graça quase impossível, pois eles vão neutralizar os canais da graça, que são os sacramentos, e, sobretudo, a fonte de todas as graças, que é a Santa Missa. Então, Afonso Ligório pensa que ela será interrompida realmente. Père Emmanuel acha que em alguns lugares muito secretos que se conseguirá ainda rezar a missa. Mas o texto da Escritura vai mais no sentido de Santo Afonso Ligório, que a missa será realmente abolida. E será como uma morte. A Igreja estará como morta, mas como ela é divina, ela ressuscitará. Mas aí se manifestará a divindade da Igreja, que sempre se manifesta, mas sempre se manifestou, mas que brilhará como nunca, quando ela for perseguida, no tempo do Anticristo, tempo dos quais nossa imagem e a preparação. Não nos iludamos, a Igreja pode conhecer situações ainda piores do que nós presenciamos hoje. O mal pode se agravar, como pode também diminuir. Só Deus sabe o que nos aguarda. Mas o nosso dever, seja qual for o curso dos acontecimentos, é de ficarmos fiéis, de combatermos, de ficarmos junto com Nossa Senhora, sabendo que aquilo que foi predito se realizará. Aquilo que foi predito sobre Nosso Senhor, ela sabia que ia se realizar. E aquilo que foi predito sobre a Igreja, nós sabemos que se realizará. E nós devemos combater. E se a gente não vir a vitória, porque a vida é curta, e a vitória neste mundo não é dada a todos de contemplá-la, nós devemos lembrar que Deus nos pede nesse mundo, não a vitória, mas o combate. Aquele que combateu bem, como São Paulo, eu combati o bom combate, e agora espero a recompensa. Então que nós também sejamos como São Paulo, combatamos, e Deus dará a vitória no tempo oportuno. Os homens de guerra combaterão, dizia Santa Joana d'Arc, e Deus dará a vitória. Peçamos ao Imaculado Coração esta caridade forte, que habitava o seu coração, e essa caridade, que é a caridade de Jesus crucificado, que tudo suporta, que tudo sofre, que tudo espera, que terá como recompensa a vida eterna. Santa Teresinha pode nos servir de exemplo de intercessão. Ela que dizia que quando ela pensava nos sofrimentos dos católicos no tempo do Anticristo, sentia o seu coração estremecer e queria que esses sofrimentos lhe fossem reservados. Pois bem, se Deus nos reservou uma pequena parte nesses sofrimentos, nesses tempos que nós vivemos, nós devemos considerá-lo como uma honra. É uma honra para um soldado ser enviado numa missão difícil. Se nós somos enviados para tempos difíceis, saibamos que Deus nos faz confiança e que nós, confiando nele, devemos nos comportar como Nossa Senhora, como Santa Teresinha de Jesus, como todos os santos, sabendo que Deus nunca nos faltará e que aquele que confiar em Deus não será decepcionado na sua esperança. Eis aí o que devemos pedir ao Imaculado Coração de Maria, no qual nós entregamos a nossa vida, nosso futuro, de nossas famílias, de nosso mosteiro, de nossa paróquia e da Santa Igreja, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.